Olá, futura pedagoga, seja bem-vinda a mais uma aula de alfabetização e letramento. A nossa aula de hoje é uma pequena resenha, um pequeno resumo, uma revisão dos conteúdos que nós abordamos ao longo da nossa disciplina durante esse segundo bimestre. No primeiro bimestre, como nós conversamos durante a nossa live, a gente trabalhou bastante com a questão da alfabetização. Então, trabalhamos com as técnicas, com as metodologias, com as perspectivas possíveis de alfabetização. Então, a gente começou lá com a história da alfabetização, métodos, cartilhas, o que cada um abordava, a sua forma de abordagem, quais os aspectos positivos, negativos em relação a esses métodos, no que eles contribuíam para a construção da língua escrita do ponto de vista da criança. Também falamos a respeito da importância das teorias construtivistas, né, das teorias baseadas nas pesquisas da Emília Ferreiro, da Ana Teberovsky, no início dos anos 80, que foi aquilo que a gente chama de uma virada dentro do movimento e da construção de uma perspectiva de alfabetização. Então, o método deixa de ser importante, não deixa de ser importante, mas deixa de ser central. E se passa a abordagem de pensar como que a criança constrói essa linguagem ao longo do seu processo de alfabetização, ao longo do seu processo de aquisição da língua escrita. Nesse sentido, abordamos também a questão do sistema o sistema de escrita alfabético. Então, o nosso sistema de escrita, pensado dentro das perspectivas e pesquisas que foram realizadas nos últimos anos acerca deste conhecimento que é necessário para que a criança seja alfabetizada, entendendo que a escrita alfabética ela não é apenas um código, mas ela é um sistema de notação. Então, nós vimos bastante sobre isso durante o primeiro bimestre, né? Falamos mais de alfabetização do que de letramento. Neste segundo bimestre, o nosso foco recaiu mais sobre a questão do letramento. Desde o início das nossas aulas, eu tenho enfatizado bastante a importância que tem dentro da construção de uma metodologia para atendimento a essa faixa etária de alfabetização, os momentos partilhados de leitura. Então, o processo de letramento ele vai se dar em conjunto com o processo de alfabetização. E ao longo desse processo, é necessário que a gente reserve um tempo pedagógico para leitura e para escrita. Como falamos desde o início da disciplina, ler se aprende a ler lendo e escrever se aprende a escrever escrevendo. Então, durante uma das atividades que nós fizemos, vocês contaram um pouco para mim a trajetória de vocês como leitores. Para algumas de vocês, essa trajetória foi traumática, as leituras eram leituras obrigatórias e a sensibilização em relação à questão da literatura acabou tolhindo um pouco o seu percurso de leitora, né? de leituração. E outras, no entanto, falam de uma relação muito próxima com a leitura, de incentivadores, tanto pais quanto professores, que estiveram ao longo da sua trajetória incentivando e fazendo com que a leitura tivesse um papel fundamental dentro da vida de vocês. Quando a gente fala de alfabetização e letramento, a gente está falando também de uma perspectiva de construção de sentidos e de alguns elementos que vão configurar aquilo que a gente chama de proficiência dentro da leitura.
Ao longo desse segundo bimestre, nós falamos bastante acerca da importância de pensar o texto como eixo fundamental que vai articular todo o trabalho da língua portuguesa, também nos anos, no ciclo de alfabetização. Então, quando a gente pensa lá acerca desses processos, né, da alfabetização e do letramento, a gente tem que pensar, por exemplo, para a gente ter um exemplo prático, né? Pensar, por exemplo, no quanto às vezes é difícil para nós, enquanto leitoras, ter acesso a alguns gêneros textuais. Quando nós pegamos, por exemplo, alguns textos filosóficos, né, como Kant, por exemplo, a gente lê 3 páginas de Kant e a gente precisa voltar várias vezes no texto para a gente conseguir entender. E muitas vezes a gente se acha ignorante ou burra porque não conseguiu entender o que aquele texto estava querendo dizer. Isso é o que a gente chama de proficiência dentro da leitura e da escrita, né? Então, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva de trabalhar o letramento e a alfabetização em conjunto, no processo de alfabetização, a proficiência de leitura dos nossos alunos, ela se torna melhor. Então, para além de ler palavras simples, como a gente chama, que são as palavras que são compostas de consoante do padrão silábico canônico, consoante vogal, né, dado, bala, bule, né, que são palavras que são bastante usadas dentro do processo de alfabetização. A criança deve sair no final do terceiro ano do primeiro ciclo, né, do ensino fundamental, com uma capacidade de ler, escrever e interpretar pequenos textos de gêneros textuais distintos. Por isso falamos tanto nesse bimestre a respeito da importância do texto como eixo norteador do trabalho pedagógico com o ciclo de alfabetização. Essa foi particularmente uma insistência minha, né, de que vocês atentassem para essa questão dentro do processo de ensino da alfabetização. Na nossa live, eu falei um pouquinho a respeito dos novos projetos e dos documentos elaborados pelo MEC como projeto de alfabetização do atual governo federal, né? E o que a gente percebe dentro desse material é que há uma defesa muito grande do ensino da alfabetização por meio do método fônico. Conversamos também, falamos a respeito dessa dificuldade que é você pegar pesquisas internacionais para falar sobre a realidade brasileira. Quando a gente observa esse documento, eu vou deixar linkado para vocês o material para que vocês possam ter acesso a ele. Quando a gente observa esse material e observa as pesquisas nas quais ele se fundamenta, a gente vai perceber que algumas dessas pesquisas, elas têm origem em outros países, como a Inglaterra, os Estados Unidos, e nós conversamos a respeito da importância de a gente olhar para esse material com cuidado, entendendo que o sistema de escrita alfabético americano é diferente do nosso. Todas as letras são fônicas, então é mais lógico usar um método que seja fônico, o que não acontece com o nosso sistema de escrita. Então, é importante que vocês conheçam o material e que vocês saibam quais são as perspectivas de alfabetização que estão ali postas. Eu vou dividir esse vídeo, então, essa primeira parte, né, de uma introdução, e logo em seguida eu vou deixar um outro vídeo para vocês que é a finalização, é a conclusão dessa aula, tá bem? Porque o meu celular está com um pequeno problema com a memória, então eu vou subir esse vídeo,
deixar para vocês disponível e daí em seguida gravo outro. Beijo para vocês.